Olá! Neste vídeo vou te apresentar os 5 principais sintomas do AVC. Fique até o final do vídeo que vou te trazer informações valiosas para você evitar de ter. Em uma época caracterizada por jornadas de trabalho exaustivas, rotinas frenéticas, pressões sociais para buscar o sucesso profissional e financeiro e pouco tempo para pensar na saúde física e mental, os casos de doenças neurológicas e cardíacas se multiplicam entre nós. Neste caso, os sintomas de AVC são mais relatados em diferentes partes do mundo. O acidente vascular cerebral, AVC, é a segunda causa de morte no Brasil, depois das doenças cardíacas, e a primeira causa de incapacidade. Só no Brasil, cerca de 100 mil pessoas morrem ao ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença mata mais de 6 milhões de pessoas no planeta ao ano. Junto de derrames e ataques cardíacos, são responsáveis por mais de 30% das mortes em todo o mundo a cada ano. A falta de conhecimento destes sintomas tem levado ao atraso no tratamento médico e é a maior dificuldade no combate a esta doença. Veja a seguir do que se trata, quais são as causas, sintomas, fatores de risco e tratamento desse acidente vascular encefálico. Quais são os sintomas e o que é o AVC? Um AVC, ou derrame, ocorre quando um coágulo sanguíneo bloqueia uma artéria, resultado no chamado de AVC isquêmico, equivalente a 80% dos casos de doença, ou quando um vaso sanguíneo se rompe, que aí se torna um caso de AVC hemorrágico, cortando o fluxo para uma determinada área do cérebro, sangue em cada área. Quando ocorre uma dessas condições, as células cerebrais começam a morrer, causando danos cerebrais. Quando as células cerebrais morrem durante um derrame, a capacidade de controlar essa área do cérebro é perdida. Eles incluem sons, movimentos e memórias. Como um paciente com AVC afetado, depende da extensão do dano cerebral e da área afetada. Reconhecer os sinais o mais rápido possível é fundamental para o tratamento e pode salvar vidas. Confira a lista abaixo para saber como reconhecer os 5 sintomas de um AVC. Primeiro, dormência ou fraqueza repentina no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo. Segundo, confusão mental, dificuldade de fala e compreensão. Terceiro, súbita dificuldade em enxergar com um ou ambos os olhos. Quarto, dificuldade súbita para andar, tontura, perda de equilíbrio. Quinto, dor de cabeça intensa, inexplicável. Também é importante observar quando os primeiros sintomas aparecem. Essa informação é importante para os médicos e pode influenciar as decisões de tratamento. Quais são os principais fatores de risco do AVC? Nos últimos anos, a literatura médica profissional conseguiu delinear os sintomas do AVC com maior profundidade, bem como a gama de fatores de risco modificáveis e não modificáveis que cercam o AVC. No último grupo existem causas fora do controle do paciente, como faixa etária, que são as pessoas mais velhas e mais propensas a sofrer da doença, o gênero, neste caso as mulheres correm maior risco, genética e raça, muitos estudos documentaram um maior risco de AVC em negros e pardos, maior incidência. Até agora lidamos com fatores irreversíveis, problemas que estão além de sua capacidade de administrar. Porém, segundo a Associação Brasileira de Neurologia, 90% dos AVCs estão relacionados a fatores modificáveis, ou seja, são evitáveis simplesmente pela mudança de hábitos. Agora vamos citar os fatores de risco, cujo esse controle e mudança de hábitos pode salvar a sua vida. O fumo. Fumar aumenta o risco de morte em até 3 vezes após ter um AVC. Descobertas apresentadas no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia identificaram a relação entre cigarro e AVC. Mas qual a relação entre o tabagismo e o AVC? A questão é que a nicotina aumenta a pressão arterial, que, como você verá mais adiante, é o gatilho mais importante de um derrame. Além disso, os fumantes inalam monóxido de carbono, fazendo com que o sangue carregue gás carbônico em vez de oxigênio, o que, obviamente, interrompe o fluxo sanguíneo normal. Após um período de dependência do fumo, muitos sintomas de AVC começam a se tornar mais intensos. Hipertensão arterial. Esse movimento anormal pode formar um coágulo sanguíneo, levando a um AVC.
isquêmico ou até mesmo romper um vaso sanguíneo que se caracteriza a um AVC hemorrágico. Embora seja uma patologia genética subjacente, a falta de atividade física regular, tabagismo, estresse e alta ingestão de sal e álcool podem afetar os níveis de pressão arterial. Em outras palavras, se você deseja prevenir derrames, comece evitando a pressão alta. Lembre-se de que alguns dos principais sintomas de um AVC são decorrentes do desequilíbrio do sangue. Diabetes. Cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, que ocorre quando o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade de insulina que o corpo precisa para funcionar corretamente. A doença é silenciosa durante a vida da maioria dos pacientes, mas também pode ser fatal em casos mais avançados, levando ao desenvolvimento de muitas outras condições como o AVC. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, controlar o diabetes reduz em 20% o risco de infarto ou AVC, percentual que nos faz levar a sério a doença e o seu tratamento. Os níveis de açúcar no sangue devem ser controlados com dietas especiais, medicamentos e atividade física. Na fase crônica, o diabetes pode levar ao aparecimento de doenças oculares, como o glaucoma e cataratas, dano nos rins e o acidente vascular cerebral. Colesterol alto. O colesterol é um tipo de gordura produzida no fígado e ocorre naturalmente em nossos corpos. Desempenha um papel importante na função celular, mas sua presença em excesso aumenta o risco de acidente vascular cerebral isquêmico. Obesidade. As pessoas com excesso de peso têm um risco maior de desenvolver varizes porque a quantidade de sangue nas veias aumenta. O aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão, que pode ser ainda mais agravada pela presença de gordura. Essa combinação costuma ser fatal e contribui para muitos dos principais sintomas do AVC. Sedentarismo. Assim como um estilo de vida sedentário causa alterações nas áreas do cérebro que controlam a pressão arterial, a atividade física aumenta a quantidade de oxigênio no cérebro. O exercício regular também ajuda a prevenir a obesidade e controlar os níveis de colesterol. Quais são os primeiros socorros em casos de AVC? O alto risco de sofrer as consequências de um AVC preocupa os grupos de maior risco para esta doença. Possíveis lesões incluem dificuldade de mover um lado do corpo, alterações faciais, incontinência urinária, perda de memória, delírio, problemas de fala e até depressão crônica. Dada a gravidade do problema, é aconselhável ir ao médico imediatamente ao menor sinal de alguns sintomas de AVC. Isso porque pequenos sinais podem significar o surgimento dos chamados mini AVC, breves, problemas de circulação sanguínea. A propósito, alguns estudos mostram que até 15% dos pacientes com mini AVC sofrem um AVC completo em até 3 meses. Também é importante observar que a maioria das lesões pode ser evitada se tratada dentro de 3 horas após o desmaio. É comum que pessoas que sofrem um AVC pensem que vão desmaiar e que terão expressões corporais mais intensas. Errado! Os derrames matam muitas pessoas porque os primeiros sinais são sutis, conforme descrito acima. As alterações neurológicas que você pode estar apresentando são motivos para ir imediatamente ao hospital para uma análise aprofundada do seu quadro clínico já existente. Banhos frios ou deitar por alguns minutos podem agravar ainda mais os sintomas do AVC, então muito cuidado, não devem ser considerados. Lembre-se também que em casos graves, um AVC pode causar incapacidade permanente e afetar sua saúde pelo resto da vida. Qual é o melhor tratamento para o AVC? Cada caso de AVC tem particularidades que determinam o tempo e o tipo de tratamento. Porém, em todos os casos, além da avaliação médica, é importante que os pacientes procurem ajuda de profissionais médicos em fisioterapia e psicologia. Pessoas com sequelas têm dificuldade em continuar suas vidas normalmente. Portanto, o apoio psicológico e familiar para ajudá-lo a lidar com essa nova realidade é muito importante. Então, o melhor é sempre prevenir do que remediar, correto? Como você pode ver, 90% dos acidentes vasculares cerebrais podem ser evitados com a mudança de hábitos, ter uma vida mais saudável através da sua alimentação e exercícios físicos. Espero muito que tenham gostado deste conteúdo. Até mais!